Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos compreender, estudar e nos pautar, na educação do Espírito à luz do Consolador, com as possibilidades, com as oportunidades, com a clareza que a doutrina espírita nos traz. Estamos vendo no livro Obras Póstumas de Allan Kardec o tema que ele desenvolveu e deixou ali nos seus guardados e foram publicados já depois da sua partida. Egoísmo e orgulho, causas, efeitos e meios de destruí-los. Estamos buscando, então, trazer esses ensinamentos de Allan Kardec e retomaremos, então, quando ele nos coloca: identifique-se o homem com a vida futura e a sua perspectiva mudará inteiramente, como acontece a quem sabe que pouco tempo deve estar em pouso ruim e que dele saindo alcançará um excelente lugar para o resto da vida. Aqui é uma conclusão do que estava sendo dito, das possibilidades de vencermos esse orgulho, esse egoísmo, mas que, enquanto muito focado na vida horizontal, na vida material, nos satisfazendo com aquilo que a vida aqui na matéria nos proporciona, nos descuidando ou até mesmo em detrimento dos valores a serem conquistados e que nos levam à verticalidade, à busca do alto, ele está colocando que justamente o conhecimento da imortalidade da alma, da continuidade da vida, da pluralidade das existências, tudo isso facilita para que entendamos que, por mais difícil que seja, nós temos que empreender essa empreitada de vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, sabendo trabalhar com o nosso ego. E ele está colocando aqui que justamente quando o homem se identifica com a vida futura, então quando nós sabemos que as coisas não pararão lá no túmulo, é claro que isso de alguma forma vai nos chamar a atenção a ponto de ser um freio, Então, identifique-se o homem com a vida futura e a sua perspectiva mudará inteiramente, como acontece a quem sabe que pouco tempo deve estar em pouso ruim e que dele saindo alcançará um excelente lugar para o resto da vida. A importância da presente vida, tão triste, tão curta e efêmera, desaparece diante do esplendor da vida futura infinita que se abre à frente. A consequência natural e lógica dessa certeza é o sacrifício voluntário do presente fugitivo a um futuro sem fim, ao passo que antes tudo era sacrificado ao presente. Desde que a vida futura se torna o fim, que importa gozar mais ou menos nesta? Os interesses mundanos são acessórios, em vez de principais. Trabalha-se no presente, a fim de assegurar-se uma boa posição no futuro, sabendo quais as condições para alcançá-la. Em matéria de interesses mundanos, podem os homens opor obstáculos que ocasionem a necessidade de combatê-los, o que gera o egoísmo. Se, porém, erguerem os olhos para onde a felicidade não pode ser perturbada por ninguém, nenhum interesse alheio precisa de ser debelado e, consequentemente, não há razão de ser para o egoísmo, embora subsista o estimulante do orgulho. A causa do orgulho está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E aqui se faz ainda sentir a influência da concentração do pensamento nas coisas da vida terrestre. Então, tanto no egoísmo quanto no orgulho,
É a valorização das coisas terrestres que conferem esse estado mórbido de ser. E ele estava dizendo agora, né? Vamos até retomar para aprofundar um pouco o entendimento. Em matéria de interesses mundanos, podem os homens opor obstáculos que ocasionem a necessidade de combatê-los, o que gera o egoísmo, né? Se, porém, erguerem os olhos para onde a felicidade não pode ser perturbada por ninguém, nenhum interesse alheio precisa de ser debelado e, consequentemente, não há razão de ser para o egoísmo, embora consista, ou aliás, subsista, o estimulante do orgulho, né? Então, estamos vendo aqui que a necessidade de vencermos o egoísmo, o orgulho, né? E como vimos, o egoísmo nasce do orgulho. O orgulho, na verdade, é o gerador de todos esses sentimentos mórbidos e nocivos. E ele mais se expande. Quanto mais se expande o orgulho, o egoísmo? Quando estamos concentrados apenas na nossa vida presente, né? Se o homem se identifica apenas com a vida presente, é claro que ele vai acabar alimentando todos esses sentimentos nocivos. Mas se ele se identificar com a vida futura, as coisas começam a trilhar num outro ritmo, num outro rumo, porque ele vai perceber a necessidade de estar atento e batalhando firmemente contra esses sentimentos nocivos que brotam tão espontaneamente no seu coração por ter sido tão cultivado. E Kardec continua: o sentimento de personalidade arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. Então, o seu orgulho não conhece medidas. Então, esse sentimento de personalidade, ele está falando aqui sobre o egocentrismo, né? Nos colocamos e nos sentimos como o centro das atenções, o centro dos merecimentos, né? E com isso, merecedores de vantagens, porque nos sentimos diferenciados, né? Afinal, a nossa inteligência, a nossa capacidade, tudo que eu consigo, o outro não consegue. Vejam só como eu consigo, o outro não consegue. Então, tudo isso vai levando a um orgulho muito grande. O sentimento de personalidade arrasta o homem que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. Então, o seu orgulho não conhece medidas, né? Não tem freios, porque ele não vê nada além do que gira em torno do seu umbigo. A incredulidade, além de não ter meio de combater o orgulho, estimula-o e dá-lhe razão. Aqui ele está apontando justamente as vantagens do crer contra, né, a desvantagem da materialidade. Então, a incredulidade, além de não ter meio de combater o orgulho, estimula-o e dá-lhe razão pelo fato de negar a existência de um poder superior à humanidade. O incrédulo só crê em si. É, portanto, natural que tenha orgulho, não vendo nos contratempos que oferecem senão obra do acaso, ao passo que o crente vê a mão do Senhor naqueles contratempos e curva-se submisso, enquanto o outro se revolta. Então, quantas coisas na vida nós sentimos que é uma resposta da vida, né? Que são as consequências, são aquelas consequências que nos chegam. E se as consequências nos chegam, é porque o Pai, na sua infinita bondade, elaborou a lei de causa e efeito. Elaborou
construindo-nos como espíritos com a condição de sermos os construtores do nosso destino, do nosso caminho. E com isso aprendermos desde sempre a sofrer as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, até mesmo dos nossos pensamentos inferiores. Então, é claro que o incrédulo que vê apenas a si mesmo e não tem essa noção de Deus, né? Não, eu estou vivendo essa situação porque Deus está me ensinando, Deus está me corrigindo. Fiz determinada coisa que deveria ter feito uma outra escolha, agora vivo as consequências e Deus permite que eu viva essas consequências para que eu possa aprender, para que numa próxima oportunidade a minha reação seja outra, a minha escolha seja outra. E justamente o contrário do incrédulo, que vai atribuir, né, tudo a ele mesmo. Os contratempos não são obra do acaso. Então, as coisas difíceis que vão acontecendo ali, o acaso. Não, Deus não está nem vendo. Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Ou Deus é tão grande que não está aqui preocupado comigo vendo essas coisas? Crer em Deus e na vida futura é, pois, a principal condição para quebrar o orgulho. Então, quando nós falamos no grande mal da humanidade, onde está a receita? Está aqui. Crer em Deus e na vida futura. Mas é crer verdadeiramente. Não é saber que Deus existe. Não é saber que a vida continua. Nós podemos estar naquele estágio do saber. Tenho conhecimento. Simplesmente. Porque ainda pode ser, possivelmente, não tenhamos interiorizado da forma como deveríamos. Por quê? Crer em Deus e na vida futura é, pois, a principal condição para vencer o orgulho, mas não é a única. Então, vamos lá, não é a única. Conjuntamente com o futuro, é preciso ter em vista o passado, para poder fazer justa ideia do presente. Para que o orgulhoso cesse de crer em sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros e que todos lhe são iguais, que a igualdade é um fato e não uma teoria filosófica. São verdades que derivam da preexistência da alma e da reencarnação. Vejam essas palavras abençoadas, profundas, racionais e sentidas de Allan Kardec, o professor Rivail que se transformou no Allan Kardec, Vejam a profundidade de tudo isso e a forma como ele coloca, mostrando a todos nós que, na verdade, ora estamos numa situação, quando se fala em passado, e abordando o que ele vinha abordando, que cremos que tudo vem de nós, o orgulhoso acha que é a capacidade dele. O contratempo que ele encontra nessa caminhada são coisas do acaso, são situações. Então, o orgulhoso, ele não entende essa continuidade da vida, ele não entende a anterioridade da alma, que já teve outras experiências. E nesse parágrafo que eu acabei de ler, como fica claro, essa posição, depreende-se disso, que essa superioridade, ela deixa de existir na medida em que eu percebo que nessa encarnação, de repente, eu estou numa condição mais favorável. Eu tive a oportunidade de me desenvolver mais, eu tive a oportunidade de uma porta muito boa que se abriu e me deu uma condição muito legal, E se você tem essa noção, mas você sabe que nem sempre foi assim, e que de repente na mesma encarnação nem sempre será assim. Então, quando você tem essa noção
de que tudo que está nas nossas mãos está porque Deus está permitindo? Porque se por acaso, para nosso aprendizado, para nosso aproveitamento da encarnação, as coisas podem mudar, nós entenderemos que são situações que Deus oferece a este hoje, aquele amanhã. Ora estamos servindo, hoje não é mais servir, né? Ora estamos trabalhando, produzindo para alguém, ora estamos no comando de aqueles que produzem e trabalham, né? Mas essas posições elas são recicláveis, digamos. Numa encarnação eu posso estar ali numa condição de um ganha-pão com muita dificuldade. Na outra, dependendo do uso que eu faço, na outra eu estou aprendendo a ter vidas nas minhas mãos, né, que sobrevivem com o sustento dos pagamentos que eu faço. Então, tudo isso faz com que Allan Kardec acabe com os preconceitos, né? Acabe com os preconceitos, porque na verdade são espaços, são situações que o espírito pede e vem vivenciar, vem experienciar de acordo com a situação, a necessidade do momento. Então é muito interessante quando se ouve algumas pessoas apressadas desses tempos modernos, né? Colocarem que Allan Kardec seria preconceituoso. Então, são pessoas muito superficiais, que não se aprofundam na doutrina e não conseguem, né? Não conseguem alcançar o todo. Ficam, como acontece muito hoje, né? Com um pequeno texto, nem texto, ficam ali com uma linha de um contexto todo e não têm interesse em entender o contexto, né? Então, mas isso são aprendizados para todos nós, não é? Mas vamos continuar. Sem a preexistência da alma, o homem que crê em Deus é levado a acreditar que lhe deve singulares vantagens. Muito interessante. Sem a preexistência da alma, ou seja, a alma sendo criada no momento da concepção. Então, sem a preexistência da alma, o homem que crê em Deus, eu nem sei se pensa, né? O materialista, eu acho que ele nem acredita na criação da alma. Ele entende que tudo ali é produto do cérebro, da mente, né? É muito interessante, mas vamos aqui. Sem a preexistência da alma, o homem que crê em Deus é levado a acreditar que lhe deve singulares vantagens. E o que não crê é levado a atribuí-los ao acaso e aos méritos próprios. A preexistência, dando-lhe a noção da vida anterior da alma, ensina-o a distinguir a espiritual, infinita, da corporal, temporária. Ele chega por aí a compreender que as almas saem iguais das mãos do Criador. Têm o mesmo ponto de partida e o mesmo fim, que todos atingirão em mais ou menos tempo, segundo os esforços empregados, que ele próprio não chegou ao ponto em que se acha senão depois de ter longo e penosamente vegetado como os outros. Nos planos inferiores, que não há entre os mais e os menos adiantados, senão questão de tempo. Uns foram criados há mais tempo, outros foram criados há menos tempo. Então, existe essa diferença de tempo. Existe também a diferença da positividade da marcha que empreendemos no caminho certo, né? Então, aqui, e penosamente vegetado como os outros nos planos inferiores, que não há entre eles, entre os mais ou menos adiantados, senão questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corporais,
e não afetam o espírito, que o proletário pode, noutra existência, nascer em um trono e o mais poderoso vir como proletário, né? Então, tudo isso fica tão claro. E é essa clareza, essa compreensão que faz com que nós entendamos as bem-aventuranças de Jesus, né? Que faz com que nós entendamos a justiça de Deus. Sem esse conhecimento, fica muito difícil aquele que sofre tanto, trabalhador, né? Que com muito suor consegue trazer o pão para sua mesa, para sua família. Observando outros com tantas vantagens, há de se ter essa confiança, esse entendimento, para não se criar um sentimento de revolta, que é o que acontece com muita frequência, uma revolta muito grande, quando não se tem esse conhecimento. Então, quando esse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, revivendo já os ensinamentos de Jesus, mas como que nós vamos estranhar, se até um doutor da lei, o Nicodemos, que sempre falamos nele, quando Jesus fala para ele que era preciso nascer de novo, ele, um doutor da lei, ele vira e fala: acaso precisarei voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala: em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Imagine se vos falasse das coisas dos céus. Porque ele procurou Jesus justamente ali na calada da noite, já ao escurecer, porque ele não queria ser visto. Ele procura e fala: mestre, meu grande mestre, porque ele já estava desenvolvendo um amor imenso por Jesus, que com certeza já trazia de outras experiências. E ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, ou para alcançar o reino de Deus? Nesse sentido, né, de conseguir, né, isso que o reino nos promete. E Jesus fala, então, né, renascer de novo, e aí é tudo isso que a gente recordou. Então, mas trazendo isso no sentido de que um estudioso, inteligente, muito bem nascido, intelectualmente muito desenvolvido, no meio da intelectualidade ali dos fariseus, como que ele não entendeu o que Jesus quis dizer? Por isso que veio o Consolador, a doutrina dos Espíritos, justamente trazer novamente a volta de Jesus, trazer novamente os seus ensinamentos numa linguagem clara que alcança a todos que ouvem. Só que é preciso de fato ouvir, é preciso de fato interiorizar, é preciso de fato termos interesse. Vamos pensar, somos cristãos, não somos? Pelo menos é o que pretendemos, não é? Se pegássemos agora uma folha de papel e uma caneta e fôssemos pontuando ensinamentos de Jesus, quanto conseguiríamos repassar ali para essa folha? De quantas folhas precisaríamos ou não passaríamos ali de algumas linhas? É preciso repensarmos. Como que nós queremos seguir o Mestre se não o conhecemos? Os vínculos se formam por afinidade. A afinidade é uma construção. Quando que nós nos afinamos com alguém? Quando nós nos permitimos um convívio, e naquele convívio que vai se tornando prazeroso, nós vamos descobrindo muitos pontos em comum, muitas ideias que convergem. Isso é afinidade. É uma construção que necessita do convívio, do exercício, do convívio. Hoje foge-se tanto dos convívios, não é?
Com Jesus não pode ser diferente. Como que nós vamos seguir alguém que nós não conhecemos? Porque alguém nos disse que ele é o nosso mestre, que ele é o nosso farol, que ele é o Messias enviado? Não, isso não cria uma conexão. A conexão é criada fortalecendo, ajustando, apertando os vínculos. E para isso precisamos conhecer a Jesus. Digamos que uma criança nos pergunte: quem é Jesus? O que vamos responder? Digamos que um jovem, como outro dia, até acho que eu já trouxe, um jovem chega em casa, depois de participar ali de umas aulas de ensino médio, e é citado Jesus, de alguma forma, né? E ele chega em casa e pergunta: pai, quem é Jesus? Um mocinho. Meu Deus, né? Meu Deus, sinal que esse jovem passou uma infância sem que esses pais lhe falassem de Jesus. Passou uma adolescência, está vivendo ali uma juventude sem que esses pais lhe falem de Jesus. Então, se nós ficamos assim horrorizados com tudo que está acontecendo, com tantos descompassos, com tantas desarmonias íntimas, é porque está faltando Deus e Jesus no nosso coração. Mas é preciso que aqueles que tenham essa incumbência como pais, como educadores, incutam nessas mentes, né? Quando afloram ali jovenzinhas, para que tudo isso possa florescer. E ela, nos momentos dos desafios da vida, das dificuldades, das provas doídas, das dores mais pungentes que nos alcançam a todos nesse ciclo da vida, tenham a quem recorrer. Vamos até parar por aqui, para repensarmos muito sobre todos esses pontos tão importantes. Rogando a Deus, rogando a Jesus que nos inspire, que nos fortaleça, que nos cubra de bênçãos. Jesus, Deus nosso Pai, Maria de Nazaré. Que fiquemos em paz.